Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o ciclo da graça. O último vídeo que eu fiz aqui no canal foi explicando o que é graça. Você que ainda não viu, volta lá, assista esse vídeo, depois volta pra cá e entenda sobre esse ciclo da graça que nós vamos falar e refletir hoje. Bom, vocês devem estar se perguntando, que ciclo da graça é este? Bom, há alguns dias eu fiz um vídeo sobre o ciclo da culpa. E eu encerrei o vídeo perguntando, né? Questionando se esse ciclo ele é contínuo, se ele é vicioso, né? Então, será que há uma solução? Há uma solução para nós pecadores? Há uma solução para sermos salvos, porque nós somos imerecedores? Então, eu fiz o vídeo sobre a graça, expliquei o que é graça e hoje eu vou explicar o ciclo dessa graça e o que acontece por lá. Bom, quando nós lemos Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, nós lemos o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É uma explicação da graça também, né? Que a graça de Cristo nos redime, né? A graça de Cristo nos salva e nós somos salvos unicamente pela graça dele. Bom, então nós já entendemos o que é graça. E agora eu vou colocar para vocês qual que é esse ciclo da graça. Bom, pessoal, então é esse o ciclo da graça. Quando você conhece a graça, você aceita essa graça, você quebra o ciclo da culpa. E então, quando você erra, você se aproxima de Deus. Você conhece a graça, você aceita essa graça, você passa a ser grato por essa graça. E, em consequência, você passa a obedecer a Deus e a sua palavra. Bom, agora que você já viu o que é esse ciclo da graça, quais são as etapas, né, que constituem esse ciclo, a gente vai refletir nelas. Bom, a resposta e a solução para o ciclo da culpa é o ciclo da graça. Né? No ciclo da culpa você se sente culpado, você erra, você se sente culpado, né? E aí, de tanto que você sente culpado, você vai, faz de novo e começa todo o ciclo novamente. Mas quando nós entendemos a graça de Cristo, o ciclo é esse que vocês viram, né? Você erra, você se aproxima de Deus, conhece a graça, aceita essa graça, você passa a ser grato pela graça e, consequentemente, você passa a obedecer em resposta a essa magnífica graça de Cristo. E esse é o ciclo da graça. É um ciclo maravilhoso, um ciclo lindo, um ciclo essencial na vida de todos os cristãos. Quando nós pecamos, é inevitável o sentimento de culpa que nos sobrevém. Mas é mais inevitável ainda não nos lembrar da graça de Cristo que nos alcança, nos abraça, nos acolhe e nos salva diariamente dos nossos pecados, diariamente da morte eterna. A graça veio como um presente para nos livrar da morte eterna. Ela veio como um presente para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Nós somos pecadores e merecedores e a única condição que nós temos certeza é da morte eterna. Mas pela graça nós passamos a ter certeza da vida eterna. E isso nos deixa motivados a cada vez mais, quando pecarmos, nos aproximarmos de Cristo, aceitarmos essa graça, sermos gratos por essa graça e, como consequência, obedecermos a Deus. E é aquela frase, né, que a gente escuta todas as vezes que a gente vê quando a gente está rolando as nossas redes sociais, né?
Não se afaste de Deus por pecar. Fique com Deus e vença o pecado. E essa é a graça. Quanto mais eu entendo a graça, quanto mais eu peco, mais eu me aproximo daquele que é o dono de toda a graça. Então, esse ciclo da graça, ele nos ensina várias coisas. E dentre elas, que quando nós pecamos, nós não devemos nos afastar de Deus, mas nós devemos nos aproximarmos dele, para que então nós vençamos esse pecado. É claro que nós não vamos nunca deixarmos de sermos falhos, deixarmos de cometermos pecado, deixarmos de ser pecado, que é aquilo que nós aprendemos, né? Mas pela graça de Cristo, a partir do momento que nós passamos a entender essa graça, nós passamos então a ficar com Deus e tentar vencer, né, pelo menos parte dos nossos pecados. Claro que nós nunca vamos ser perfeitos até que Jesus volte. Mas a partir do momento que nós aceitamos essa graça, e essa graça ilimitada, essa graça que está disponível para você a todo momento que você precisar, e somente aceitar, essa graça nos redime através de Cristo. E essa graça é capaz de nos ajudar como um presente ao ser desembrulhado. Quando nós recebemos um presente, nós logo desembrulhamos e passamos a usar aquele presente. Então, passe a usar essa graça. Deus deu a você a graça de presente. Então, desembrulhe esse pacote, desfaça o laço desse presente e passe a usar essa graça a seu favor. Cristo deu a graça de presente para você. Então, abra esse presente e use. A graça, gente, ela é fundamental na nossa vida, né? A graça, ela é importante. E o quanto essa graça é importante só pode ser entendido se eu entender os meus pecados. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o pecado é a transgressão da lei. E todas as vezes que eu passo a transgredir a lei, eu passo a pecar. Eu não cometo pecado, eu sou o pecado. E essa frase tem que estar sempre no nosso coração, na nossa mente. Se depender de nós, nós nunca vamos ser salvos. Mas se depender de Cristo, nós vamos sim ser salvos. Quanto mais nós entendemos a graça, quanto mais nós entendemos que somos míseros pecadores, que somos falhos, mais nós aceitamos a graça de Deus. A graça de Deus, ela é um presente que nos lembra diariamente de que a salvação não depende de nós, não depende do que nós fazemos, mas depende de Cristo. A salvação não está nas nossas mãos, mas nas mãos do Criador, nas mãos de Cristo. A minha salvação não depende do que eu faço ou deixo de fazer. A minha salvação não depende das minhas obras. As minhas obras me ajudam no processo de preparação para a salvação, mas elas não me salvam. A salvação não depende de mim. A salvação depende de Cristo. E essa é uma verdade que você precisa fixar no seu coração. Aceite hoje essa graça. Aceite hoje esse presente ilimitado para você desembrulhar, desfazer o laço e passar a usar em sua vida. A graça é um presente de Deus a você. Basta você aceitar e seguir todo esse ciclo da graça em sua vida diariamente. Ao acordar, coloque esse pensamento na sua mente. Eu sou pecador, eu sou falho, mas a graça de Cristo me alcança, me abraça e me salva. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai me salvar, mas é a graça de Cristo. É pela graça que somos salvos e Cristo quer salvar você. Basta você aceitar a sua graça e começar o seu processo de santificação. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado de aprender sobre o ciclo da culpa, a graça e o ciclo da graça. Comecem a praticar todos esses ensinamentos. Quebre de uma vez por todas esse ciclo da culpa
e receba de uma vez por todas o ciclo da graça. Eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!